Boa noite. Estamos aqui na meditação da palavra em Gênesis capítulo 1, versículos do 14 ao 19. A leitura que nos trouxe conhecimento da criação do mundo. E vamos orar pedindo a Deus, Senhor Deus, que nos inspire e venha falar conosco através da oração, através da leitura, através da meditação da palavra. Que Deus venha falar conosco, falar ao nosso coração, ao nosso pensamento, venha nos inspirar na tua palavra, que venha nos dirigir na sua palavra, que venha nos dar conhecimento e discernimento ao mesmo tempo. Em nome de Jesus. Então, a meditação hoje é sobre Gênesis capítulo 1, dos versículos 14 ao 19. Onde a gente vai ver que a gente vai analisar a palavra, Analisando a palavra hoje, em que Deus diz em que a palavra de Deus, a Bíblia, aonde a gente busca as nossas referências para meditar, para, digamos assim, tirar as conclusões de como eu devo compreender o tempo e a vida. Então, eu analisando aqui, estive pensando, por que será que Deus colocou o luminar maior, o sol, durante o dia, e o menor, a lua, durante a noite, que está escrito aqui no versículo 14 ao 19. Vamos ver? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi, E fez Deus os dois grandes luminares, O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Não é isso? Então vamos aqui. Nós vivemos uma época em que perdemos a noção do tempo, ou seja, a gente não vivencia os nossos minutos, não sente a vida, não percebe, não vê, não observa, não escutamos a vida. Vivemos o tempo de uma época em que, não no geral, mas a maioria das pessoas existem e deixam a vida passar. Somente existem, levadas pelas circunstâncias, Deixa as circunstâncias que nos carreguem, essas vão carregando a gente pelas necessidades do corpo e nos levam pelo caminho. O nosso espírito e a nossa mente andam assim, como posso dizer, engessados. Eu posso dizer assim, engessados, como se estivéssemos paralisados. Vivemos o tempo do automático. Tudo que eu ligar vai funcionar. E em certos momentos, a gente vive, como se estivéssemos num 3D da situação. A gente também está no automático. E é como se apertasse um botão e eu deito, eu acordo, eu faço, eu vou, eu volto e o dia passa. Pronto, acabou. Então, meditando na palavra de Deus hoje, onde diz que Ele colocou um luminar maior para o dia, justamente, Ele deu um luminar maior para o dia. Bem, mas se o luminar maior é para o dia, porque o dia já é tão claro? Porque ainda precisa de um luminar maior, ou seja, porque o luminar é tão grande e o dia tão claro, Então, assim, a gente para pensar as razões que Deus teve para criar este mundo tão fantástico, tão maravilhoso, e Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Vamos lá. Por que será que esse luminar maior ficou para o dia, E o luminar menor foi feito para a noite? Será por quê, hein? Se as noites são mais escuras,
Se as noites são mais escuras, por que o luminar maior é para o dia, né? Deus é sábio, Deus é supremo. Ele sabe por quê Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Trazendo esse contexto para a nossa atualidade, quando vivemos uma crise hídrica, né, de produção de energia, onde países disputam petróleo, tempos em que as hidroelétricas já não produzem o suficiente para suprir a energia elétrica nas casas, nas indústrias, né? Hoje, contamos com a energia solar. Através da inteligência humana, isso torna o Sol um grande fornecedor de energia, né? Já paramos para pensar sobre isso, para meditar sobre isso? O Sol sempre esteve aqui, disponível, e até onde temos conhecimento, ilimitado também, né? Será que a gente para pensar nisso às vezes? Será que a gente consegue meditar? Ou será que a gente só mesmo está preocupado com as nossas necessidades, né? Com que vamos clarear as nossas noites, as nossas casas, aquecer o nosso banho, aquecer nosso alimento? Será que a gente para poder pensar um pouco, né? Como Deus criou tudo tão perfeito e a gente muitas vezes a gente nem se deu conta, né? Então, a conclusão que a gente chega é que há um Deus muito maior que todos os desafios terrenos, né, que vivemos, que toda falta, que toda escassez que o homem enxerga, né? Porque Deus, ele é abundância, então o que Deus trouxe é abundante. Ele fez tudo muito perfeito, mas infelizmente, como a gente é imprudente no falar, no fazer, muitas vezes a gente não enxerga, a gente não tem a perspicácia de enxergar aquilo que Deus fez tão, né, tão perfeito, tão maravilhoso e tão útil, né, para os nossos dias. Há um Deus muito maior que todos os desafios terrenos que vivemos. E esse Deus fez tudo na medida certa para cuidar de nós, seres humanos, e nos proporcionar vivermos o melhor deste mundo na Terra. Enquanto nós, seres humanos, tentamos cuidar de tudo, fazer tudo, acabamos esquecendo daquilo que é mais importante, o controle e a supremacia de Deus, o nosso Criador. Né? Em tudo que realizamos, devemos sair do automático e buscar em primeiro lugar a luz do Espírito Santo de Deus, a luz maior que neste contexto vem nos lembrar que somos instrumentos, devemos agir apenas como instrumentos pela fé. Não estamos sozinhos para realizar tudo o quanto seja necessário para a vida acontecer nessa terra. Precisamos lembrar da noite, que enquanto todos estamos dormindo, Deus cuida de nós, enquanto vulneráveis em suas mãos, e nem sequer muitas vezes nós não sabemos se a lua clareia ou se está na fase coberta, né? E Deus está ali cuidando, né? Deus sempre fiel, cuidando de tudo o que Ele fez, principalmente de nós, seres humanos que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, que esse Deus, esse Pai, venha nos ensinar, né, a discernir a nossa mente, na nossa mente, no nosso coração, tudo que cabe a Ele operar e também aquilo que é o nosso dever como instrumento aqui na Terra realizar. E assim, vamos finalizando aqui a nossa mensagem, né, deixando essa meditação, para que Deus ele venha, né, nos ajudar e Ele venha nos ensinar. Então vamos finalizar com uma oração. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, ensina-me a discernir na minha mente, no meu coração, aquilo que cabe ao Senhor operar e aquilo que cabe a mim realizar aqui na terra como um instrumento do Senhor. E que assim seja,
Que nós tenhamos todos uma boa noite, uma noite de sono tranquilo, regozijante, que nos ensine nessa noite, que nós tenhamos sonhos inspiradores, que nós possamos dormir na paz de Deus e acordemos amanhã com uma energia melhor, com uma perspicácia melhor, com uma sabedoria, um entendimento e um discernimento muito melhor, porque cremos que a nossa luz maior, ela está em Deus, ela está no Espírito Santo. Então vamos lá, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha, envia para as pessoas, né? Compartilha com as pessoas que você gosta, envia para quem possa gostar dessa mensagem, compartilha nos grupos, para que a evangelização chegue, né, o mais longe possível, que alcance o maior número de pessoas possíveis. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus, compartilhe, deixe o seu curtir, dá uma impulsionada para cada vez mais o YouTube entregar a nossa mensagem. Muito obrigada.